Olá, meu nome é Giovanni Milani. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu estou cursando agronomia na Universidade de Cuiabá. Eu escolhi o tema Influência da condição de armazenamento na qualidade fisiológica da semente de soja. Por que eu escolhi esse tema? Penso na questão de produção. Nós desenvolvemos produtos, insumos, demanda tempo, recurso financeiro, técnica, conhecimento para nós produzirmos uma safra, né? Para finalizarmos um ciclo da soja. E dentro desse ciclo a gente obtém muito nutriente, que é o que a gente foca, né? Fazer uma produção para no final do cultivo nós termos um bom fruto, uma boa semente, que é uma semente com vigor bom, uma taxa germinativa muito boa. Então isso é o que a gente busca ao longo do processo, certo? Ao longo do ciclo. Quando nós colhemos, precisamos armazenar essa semente, porque nem sempre ela vai ser utilizada de imediato. Então, aí que vem toda essa questão desse processo de armazenamento, né? Temos condições que podem influenciar diretamente na qualidade, diretamente na germinação e no vigor. E isso a gente vai ter mais informações ao longo desse trabalho. As etapas do processo de beneficiamento, né? Depois que nós colhemos a soja, ela passa por um processo até ir para o armazenamento. Dentro desse processo, a gente já começa a ter que ser bem criterioso em cada parte, para que lá, quando chegue no armazém, quando for aqui finalizar o tratamento de semente, já fique uma semente bem protegida, uma semente bem seca, porque a semente, para ela estar armazenada, ela tem que ter um teor de água muito baixo. Então, aqui, começa primeiro na recepção, depois vai para as moedas, pré-limpeza, secagem. Falando um pouco mais sobre a secagem nesse processo de beneficiamento, a semente de soja é uma semente ortodoxa. Isso significa que é uma semente que pode passar por esse processo. Então, quando nós vamos colher a semente, a gente procura, né, colher ela com o menor teor de água possível. Mas sempre vai ter um resíduo lá, por isso que ela passa por essa secagem. Se esse processo de secagem for bem feito, já temos um problema menor, que é uma semente seca. Então, temos que fazer muito bem esse processo. Depois temos limpeza, classificação, separador, mesa de gravidade, tratamento de semente conforme for o funcionamento, né? E aí, enfim, a gente vai para o armazenamento. Esse é um gráfico sobre a influência do tempo de armazenamento na germinação e no vigor da semente. Aqui a gente tem a questão de porcentagem, né, de germinação, vigor e deteriorização, e aqui temos a questão tempo, tá? Podemos observar a germinação. Quando a gente armazena ela na primeira parte, no primeiro instante, ela tem um poder germinativo muito alto, aqui 100%. Conforme o tempo vai passando, esse poder germinativo vai diminuindo e o vigor também. Mas isso é um processo da semente, né? Essa deteriorização que vai acontecendo é um processo fisiológico normal que a semente passa. Só que a nossa função é tentar aumentar o tempo e diminuir esses danos, que é perder germinação e perder vigor. Aqui tem a faixa da deteriorização também. 100% de deteriorização, quanto mais antiga ela tiver no armazém. Temos aqui o gráfico de dispersão. Aqui a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre a questão temperatura, né? A temperatura ideal hoje num armazém de soja é entre 12 e 14 graus. Por isso que se recomenda um armazém climatizado, porque em um armazém
climatizado, você consegue ter o controle dessa temperatura. E a gente não pode esquecer que esse controle é muito importante, porque fatores externos não podem influenciar o meu ambiente interno, não pode influenciar no meu produto que está armazenado. Aqui no armazém climatizado versus o armazém convencional. Temos aqui o tempo, né? E temos essa faixa aqui do vigor. O vigor está entre 90 e 80 e conforme o tempo vai passando, ele diminui. Mas é uma diminuição pequena. Agora, se você pegar o armazém convencional, olha como é uma reta bem mais inclinada. Então, nisso aqui, a gente já perde muito vigor. E semente sem vigor no campo não vai resolver. Temos também a questão da germinação, né? Que exemplifica muito bem esse gráfico. Esse é uma junção que a gente também tem que ter muita atenção. Eu falei sobre temperatura, sobre umidade, né? E só que não adianta eu ter a temperatura ideal e a umidade não tão ideal. São dois fatores que eles precisam andar lado a lado. Os dois fatores têm que ser bons. Não adianta eu ter só um bom e o outro não muito, porque isso não vai resolver. A semente vai se deteriorar, vai germinar antes da hora. Então, por isso que a gente tem que andar com essas dois métodos juntos. Aqui nós temos umidade e temperatura, tá? Lembrando que a semente de soja, ela tem uma longevidade muito grande. Ela varia aí de 5 a 6 meses a 5 anos que ela pode ficar armazenada, né? O processo de deteriorização vai acontecer, só que a gente vai diminuir ele. Diminuir através do quê? Das condições, uma temperatura ideal e uma umidade ideal. Essa faixa verde indica ideal armazenamento a longo prazo. Então, se eu preciso armazenar uma semente a longo prazo, eu tenho que manter uma umidade muito baixa, né? Aqui vai estar entre 10, 12, 9 e aqui uma temperatura também ideal. Aqui ela marca o 20, mas seria ideal aqui entre 15 e 10. E isso eu consigo um armazenamento a longo prazo. Nessa faixa amarela é um risco a mais, que aqui eu já começo a criar fatores abióticos. Mofo, praga. Então aqui, nessa umidade aqui entre 15 e 20, na temperatura entre 20 e 30, seria um armazenamento para médio prazo, uma coisa mais rápida. E conforme vai ficando aqui mais escuro, aqui a germinação já não é tão garantida, a deteriorização está muito forte e aqui já acontece uma produção de praga, fungo, então a qualidade do grão vai ser muito baixa. Eu trouxe também essa imagem para nós conseguirmos visualizar melhor a questão da semente, né, como ela fica, e também a gente consegue aqui entender a questão da junção com temperatura e umidade. Aqui nós temos 15% de umidade com uma temperatura de 25 graus, né? Aqui já não seria tão ideal por conta da temperatura. 12% com 25 graus. Então, são esquemas que aqui exemplifica, né? Aqui a semente já está um pouco mais deteriorizada por conta de algum fator, nem que seja temperatura ou umidade. Então, é bem importante a gente frisar e trabalhar com esses dois fatores juntos. Aqui eu gosto de mostrar essa imagem por conta que a gente tem os armazéns. Como vocês podem estar observando, você consegue ter uma visualização de limpeza. Isso é muito importante, porque um ambiente limpo, ele vai te descartar, né, já de início, pragas, doenças. Você tem um ambiente limpo, você tem já visualmente um ambiente mais saudável. Aqui também, ó, bem organizado, empilhado certinho, sem contar que a semente ela não pode ficar muito próxima à divisória do ambiente externo com o ambiente interno. Então ela tem que ter
ela tem que ficar longe das paredes, digamos assim, ficar mais ao centro, porque se ela ficar muito perto, ela pega radiação e ela vai captar fatores externos, e essa não é a nossa intenção. A gente precisa controlar tudo que acontece dentro do armazém. Aqui também está bem separado, ó. Também tem as divisórias aqui para quando conseguir tirar a semente, né? As condições abióticas influenciam diretamente na germinação e no vigor da semente. Então, com base nesse trabalho, a gente entende que influencia sim, que a gente tem que tomar os devidos cuidados, as devidas precauções, porque fatores abióticos são fatores que vai influenciar no poder germinativo e no vigor. Tanto abiótico quanto biótico também, sem sombra de dúvida. Mas se nós mantermos o passo a passo, criteriosamente controlar a temperatura, a gente consegue fazer esse armazenamento aí de 5 meses a 5 anos. Depende do que o produtor ou a sementeira espera. Então a gente tem essa possibilidade, tem as ferramentas na mão, então é só a gente participar do passo a passo, colher as informações certas e manter uma semente sadia e de qualidade. Com isso, o ambiente climatizado é o ideal para o armazenamento de sementes. Sim, precisamos de ambiente climatizado com regulagem de temperatura, porque nós temos o controle, então nós não ficamos refém do meio ambiente, se faz muito frio ou muito calor. Não, nós vamos controlar a temperatura que está dentro do meu armazém. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada e é isso aí. Obrigada.